Hey, Bubbles! Meu nome é Sofia. Meu nome é Anastácia e hoje a gente vai explicar pra vocês a importância do boletim na sua aplicação. Então, gente, na aplicação de vocês vão precisar do boletim do 9º até o 3º ano. Sendo que isso vai depender muito da universidade. Porque se você estiver ainda cursando o 3º ano, se você ainda estiver no meio do 3º ano e tudo, tem a opção de você só não mandar suas notas do 3º ano enquanto você aplica e só mandar depois que você for aceito e tudo. Ou você pode mandar até as suas notas no meio do ano e tudo, mas as notas do 3º ano, na sua aplicação, normalmente não é obrigatória. Você pode escolher pra mandar só depois. Sim. A gente tava pensando nesse negócio aí de não mandar no 3º ano, porque, por exemplo, no nosso 3º ano é só simulado. Aí, tipo, tem algumas matérias que é, tipo, 5 questões pra tirar 10 em uma matéria. Aí, tipo, a gente não sabe, aí mistura tudo. Aí, por exemplo, tu acertou só uma e tu fica com 2. Aí, tipo, é muito complicado. A gente deu o nosso truquezinho aí de não mandar no 3º ano, porque é o ano mais puxado. Porque é simulado, né? Todo mundo, ninguém gosta de simulado. Quem gosta, pelo amor de Deus. Mas enfim, outra coisa que todo mundo procura saber e quer, tipo, calcular logo é o GPA. Mas poucas pessoas sabem que não é obrigatório, principalmente para países como o Brasil. Porque aqui não existe GPA, gente, não existe. Muita gente fala, muitos instrutores ou pessoas que querem ajudar na sua aplicação dizem pra vocês calcularem direitinho o GPA pra estar com uma nota boa. Eles falam, tipo, qual é a sua média de GPA? Porque isso é importante na sua aplicação. Só que, na verdade, o GPA é um estilo americano de calcular suas notas. Então, aqui no Brasil é totalmente diferente e muito subjetivo, porque depende não só de como você é inteligente, sabe, das matérias, mas também na turma que você tá. Porque tem umas turmas mais avançadas, dependendo da escola. Então, basicamente, quando você for se aplicar, você não vai ter que botar lá que sua nota é tipo um 4 no GPA. Você só vai botar seu boletim, que normalmente aqui no Brasil é de 0 a 10, né? Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Mas se você quiser calcular o seu GPA, a gente vai colocar um site aqui embaixo que você pode calcular. E ver no site das universidades, normalmente elas botam lá, tipo, das pessoas que são aceitas, O GPA médio. É, o GPA médio da escola. Então você pode ver, tipo, é mais difícil de entrar nessa universidade e tudo. Mas assim, você não precisa se preocupar muito, é só se você quiser calcular. Tipo, a gente nem calculou o nosso GPA. Pois é. Nem se preocupa muito com isso, porque, por exemplo, a nossa turma era um pouquinho mais avançada e nossas notas caíam muito por causa disso. E aí a gente ficava muito prendida nesse negócio de GPA, a gente ficava louca no começo. Tipo, meu Deus, aí eles nunca vão querer a gente. Mas quando você bota todas as suas notas, eles mesmos veem as notas e calculam lá eles, entendeu? E tem várias partes do Comonep que você pode explicar porque essas notas estão baixas, assim, tipo, não tão 10, 9 como eles querem. Porque lá o sistema também é muito mais fácil de educação, né? Isso, é muito diferente do nosso. Outra coisa que a gente tinha muita dúvida na hora de fazer a nossa aplicação era que lá, quando você estiver preenchendo todas as informações e tudo, eles vão perguntar se na sua escola as suas notas são weighted ou unweighted. Que isso basicamente quer dizer se tem peso em algumas matérias, tipo, sei lá, se matemática tem mais peso que português. Então, tipo, a nota que você tirou em matemática vai valer mais na sua média do que a nota que você tirou em português. Então, isso vai depender de escola em escola, né? E aí, se tiver, você vai ter que dizer qual é o peso de cada matéria e tudo. No nosso caso, a nossa escola era unweighted, né? Tipo, não tinha peso pra nenhuma matéria, era tudo igual. E, pois é. Pois é, isso daí, se vocês tiverem dúvida, dá pra perguntar pro seu coordenador, que ele deve saber. Mas a maioria das vezes, aqui no Brasil, não tem peso mesmo. Mas é sempre bom perguntar, né? E eles também são muito responsáveis por parte da sua aplicação. Os coordenadores, diretores, professores, tem os que são responsáveis pela sua nota e eles têm que te ajudar nesse processo, né? E outra coisa, gente, é que vocês precisam traduzir o boletim de vocês. Precisa traduzir com um órgão especial, tipo... Eu acho que eles aceitam a maioria, mas o que a gente traduziu que deu super certo foi a Education USA. A gente teve que pagar uma pequena taxa, mas como o órgão é público, ele já ajudou a gente em muitas coisas, mas a tradução ficou por nossa conta mesmo. Mas eles realmente requerem que você traduza para inglês, mas também tem que ter a cópia oficial embaixo, com a assinatura do diretor e com as notas e tudo em português mesmo. Isso. E quem vai colocar esse boletim traduzido vai ser o seu counselor, que no caso pode ser seu coordenador, né? E não necessariamente não necessariamente precisa ser seu coordenador do 3º ano, porque a gente chamou o nosso segundo, que a gente era mais próximo e tudo. E foi ele que colocou, né, o nosso boletim lá.
as 2 cópias. E outra coisa que o seu coordenador também vai ter que botar é o School Profile. Quando a gente foi fazer, a gente não sabia o que era isso. E a nossa escola também não tinha. Mas é basicamente um documento que lá tem todas as informações explicando tudo da sua escola. Tipo, a gente pode fazer um vídeo separado explicando cada coisa que você tem que fazer no School Profile, caso a sua escola não tenha e você tenha que fazer, porque no caso foi a gente que fez o nosso. A gente que fez, mas ficou muito bom até, tipo, tem todas as informações certinhas pra eles entenderem qual é a sua escola, porque, por exemplo, no ano do coronavírus agora, foi muito difícil eles entenderem, porque muita gente não pôde fazer o SAT, que é a prova de proficiência em relação a, tipo, o Enem, sabe? O Enem de lá. E aí, tipo, muita gente, como não pôde fazer, eles foram olhando pelas escolas que as pessoas estudavam, só que aí eles não sabem nada das nossas escolas aqui do Brasil. Aí esse documento é importante pra mostrar, tipo, muitos requerem também a taxa de aceitação da escola, só que aqui no Brasil é, tipo, 100% todos, né? A maioria. E aí tem algumas coisas que eles perguntam, só que não precisa responder, mas outros dados são muito importantes. Isso, até se, no caso, se a sua escola tiver turmas mais avançadas, tipo Olímpica, Med, isso, e turmas regulares, lá a gente explicou qual era a diferença de cada uma, quais matérias a gente tinha em cada uma e tal. Então a gente tá aqui no nosso School Profile, tem tudo que a gente voltou e tudo. E, pois se vocês tiverem dúvida, podem botar nos comentários que a gente faz um vídeo separado. Explicando cada informação que deve ter. Porque a gente teve um instrutor que ajudou a gente, mas a gente pode ajudar vocês sem problema algum. E outra coisa, gente, que a gente ficava às vezes em dúvida na parte de traduzir os documentos, é que a gente ficava, tipo, será que eles vão mudar as nossas notas de acordo com as notas dos Estados Unidos? Mas não, são as mesmas notas. Eles vão traduzir só o nome das matérias mesmo, botar algumas observações. Como a gente disse, o seu coordenador ou outro responsável da escola, ele vai ficar responsável por algumas notas suas, por todas as notas, né? Por muitas coisas sobre você mesmo. Tem algumas perguntas. Por que tá refletindo tanto? Cadê? Olha aqui minha cara, eu tô ficando cega. Olha aqui pra mim. Sério? Bem aqui do meu lado. Meu Deus! O que a gente faz? Que estranho. Como a gente disse, alguns profissionais da sua escola vão estar responsáveis por boa parte do seu material que vocês vão enviar para a aplicação, como as suas notas, e outras observações sobre você. Mas tem uma parte no Common App, que é o aplicativo que você vai fazer sua inscrição, que você mesmo vai ter que escrever sobre as suas notas. Aí você tem que escrever as matérias, as notas, tem várias observações, é bem fácil de mexer. Só que lá eles perguntam também sobre a sua turma, pra saber se é a turma... eles perguntam muito sobre AP Classes, que é, por exemplo, uma turma só do lado dos Estados Unidos, não existe aqui no Brasil, que é uma turma mais avançada, que foca mais em algumas coisas e não foca tanto em outras. E aí tem a Honors também, que é tipo... A nossa... É porque a gente estuda numa escola que tem a turma média, né? Que é tipo a turma voltada pra medicina, pra vestibulares mais concorridos. Aí seria tipo essa Honors, só que a gente não botou Honors, né? Isso, a gente ficava muito na dúvida se a gente deveria botar alguma turma assim, que tem lá tipo Advanced, Intensive, tem um monte de opções pra você botar. E a gente ficava tipo, nossa, mas a nossa turma é mais avançada, tipo, a gente queria falar isso pra eles, né? Mas, no caso, a gente teve que botar que a nossa turma era o Regular. E aí, lá no Common App tem uma parte chamada que é Informações Adicionais, que é pra você explicar tudo que você não... alguma informação que você não tem conseguido botar na sua aplicação. E aí foi lá que a gente explicou que a gente desde o nono ano tava nessa turma mais avançada, que as provas eram mais difíceis, e a gente explicou tudo que diferenciava a nossa turma da turma regular. Sendo que lá na hora, como todas as opções eram muito específicas, que não tem no Brasil, tipo, não tem esse Honors no Brasil, é tipo coisas bem específicas de lá dos Estados Unidos, aí a gente teve que botar Regular. E quem foi que falou pra gente botar foi nossa própria instrutora, a gente não tá tirando isso da cabeça, não, ela mesma falou que era melhor a gente botar Regular mesmo, porque ela achou mais... certo, né? Certo. Pra gente, tipo, sei lá, não roubar de alguma forma, não sei. Mas a gente explicou direitinho nas informações adicionais e eu acho que foi um ótimo ponto pra eles entenderem. Além disso, tem também o School Profile, que nem a gente falou, que são 2 pontos que você pode explicar sobre essa turma, né? Se ela é avançada ou se é especial de alguma forma. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês sobre esse processo louco da aplicação. Deixem aqui nos comentários se vocês ainda têm algumas dúvidas pendentes pra gente tirar. Ou podem até mandar mensagem pra gente no nosso Instagram. Sigam a gente no Instagram pra saber
tudo, pra ficarem atualizados sobre o que tá acontecendo na nossa vida. Já já a gente vai começar a nossa jornada pelos Estados Unidos. E não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no nosso canal. E, não se esqueçam de olhar os nossos outros vídeos, clique aqui pra se inscrever. E é isso, gente. Até o próximo. E bem.